Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje nós vamos ver nesse vídeo que a gente começa a gravar aqui nesse momento o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, ok? Que fala da emancipação da alma. Bom, muitos de nós certamente já estudamos no grupo de estudos lá, porém há pessoas que ainda não adentraram, não participaram de um grupo de estudos, então não conhece ainda sobre essa questão da emancipação da alma, não é? Então vejam, nós vamos tratar aqui rapidinho, nosso vídeo ele tem em torno de 9, 10 minutos, vamos falar dos sonhos, porque parece que é um assunto recorrente, as pessoas estão sempre, de alguma forma, tem questionamentos, perguntam, né? Eu tive um sonho assim, tive um sonho assado, dessa forma assim, e o que parece, o que significa? Bom, a gente vai olhar aqui, ver dentro da doutrina espírita o que ela nos diz a respeito disso. Então, nesse capítulo 8, Kardec vai dedicar esse tema, um estudo sobre esse tema, o sonho e os sonhos, não é? O sono e os sonhos, melhor dizendo. Então, na pergunta 400, que é a primeira pergunta, ele vai questionar os espíritos, né? Se o espírito encarnado ele permanece durante o sono, se ele permanece junto ao corpo, né? E os espíritos vão responder para ele que isso seria a mesma coisa que perguntar para um encarcerado se ele quer permanecer preso, não é? Ou seja, alguém que está lá no presídio, se alguém perguntar, quer permanecer no presídio? Certamente que não, não é? Todos nós tendemos à liberdade. Em se tratando dessa essência espiritual que somos, o nosso espírito ele aspira por essa liberdade. Porque aqui no corpo, quando nós estamos encarnados, nós estamos de certa forma limitados nas nossas ações, não é? No que se refere, vamos dizer assim, às ações do espírito, não é? Então, estando encarnado, ele está limitado. Então, a primeira pergunta que o Kardec fez é se o espírito durante o sono se sentiria de bom grado, é o termo que ele usa, né? Permanecendo junto ao corpo. E os espíritos respondem que não, obviamente que não, que ele tende a sua liberdade, ou seja, né? Ele quer ir à frente, ele quer liberar-se dessa massa, né? Pesada, né? Que é o nosso corpo. Na segunda pergunta, 401, Kardec vai perguntar, durante o sono, a alma descansa, ela repousa durante o sono, né? Então a gente tem aquele entendimento que a gente vai descansar, né? E aí é uma obviedade já para todos nós, né? Que quem necessita de descanso é o corpo físico, não é? Esse mecanismo celular, não é? Esse necessita de repouso, não é? Inclusive até mesmo para que o corpo possa assimilar melhor a nossa alimentação diária, não é? Ele necessita desse repouso, as células precisam ser nutrir, não é? Também se alimentam, e existe todo um procedimento, vamos dizer assim, não é? Orgânico nosso, né? Que necessita realmente que o corpo esteja na condição de repouso. Porém, nós, a essência espiritual, a gente não tem por que repousar, não é? O espírito ele tende a estar sempre em atividade. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para todos nós, porque quando a gente está encarnado, a gente acha que a gente reclama muito da vida, a gente está sempre querendo descansar, está sempre querendo parar, está sempre querendo buscar uma maneira de se acomodar, não é? Mas isso não é da nossa essência. E é por isso que muitas vezes nós nos perturbamos um pouco. A gente se frustra um pouquinho, às vezes, porque talvez nós andamos muito ociosos, não é? Andamos muito parados. E a gente tem que estar em atividade. Quanto mais atividade, mais energia a gente movimenta e, naturalmente, mais energia a gente recebe. Se a gente doa, a gente recebe, não é? Essa é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Bom, então, nada de repouso. O espírito vai se emancipar, como é o tema aqui, vai se emancipar desse corpo físico e vai volver, vamos dizer assim, vai retornar ao plano espiritual. E o que nós vamos fazer? Bom, aí depende de cada um de nós, não é? O que a gente faz quando a gente está aqui nas nossas atividades? A gente não cumpre com as nossas tarefas, a gente não procura aquele meio onde a gente se sente melhor, não é? No plano espiritual não é diferente.
nós vamos procurar as nossas afinidades, né? Nós vamos procurar os lugares onde nós nos comprazemos. Então vejam, um exemplo. Se alguém gosta muito, por exemplo, de festa, de agitação, de barulho, de música, etc, etc. Não que isso seja ruim, mas vamos dizer que a pessoa goste muito dessa coisa, goste do sexo, por exemplo, né? Muito, por demais. É natural que quando ela vai dormir, se ela alimenta essa expectativa, se ela tem esses anseios, em espírito ela vai para os lugares onde tem tudo isso que ela busca, não é? Pela lei de afinidades. Por outro lado, aquela pessoa que busca crescer, que busca conhecer, que busca estudar, busca conhecimento, um exemplo, não é? Quando esse espírito vai se emancipar durante o sono da alma, é bem provável que ele vá em busca de lugares onde ele possa buscar encontrar esse conhecimento. Então, pela lei de afinidades, ele vai estar com outros espíritos afins que vão lhe instruir, que vão lhe orientar, não é? Conforme a necessidade dele, conforme a sua vontade. Na questão 403, a pergunta é, por que a gente não lembra, não é? A gente tem dificuldade para lembrar dos sonhos, então Kardec vai perguntar para os espíritos, por que a gente não lembra do que a gente sonhou, não é? Bom, resposta dos espíritos, resposta técnica, vamos dizer assim. O nosso corpo é uma matéria pesada, uma matéria grosseira. Então vejam, o corpo dificilmente vai conservar as impressões que o espírito, a essência, percebeu, que assimilou, que ela vivenciou, vamos dizer, que ela recebeu. Então essa é uma dificuldade que a gente tem, a gente não lembra. Então, durante o nosso sono, quando nós estamos em plena atividade com os companheiros da espiritualidade, dificilmente a gente grava isso, não é? A gente acorda e tem às vezes uma pequena lembrança, mas não tem a certeza. Aí nós podemos perguntar, poxa vida, mas que utilidade pode ter algo que eu não vou lembrar depois? Aí vem um detalhe. Nós vamos receber instruções, orientações, quando nós desejarmos, evidentemente, para algo que está ali na frente ou logo mais à frente, não é? Onde a gente vai precisar de um conhecimento, de uma maneira de agir, não é? Vamos saber fazer uma escolha, por exemplo. Então, muitas vezes, a gente só vai perceber que a gente tomou uma ação, uma atitude, por algo que a gente aprendeu no plano espiritual. Mas nós vamos perceber isso bem indelevelmente, vamos dizer assim, não é? Porque uma das capacidades nossas, quando nós saímos, quando nós nos emancipamos, é justamente verificar o nosso passado, conhecer um pouco o nosso passado, que aqui encarnados a gente não lembra, e a gente vê algumas coisas que a gente entende, poxa vida, né? Então isso eu preciso melhorar, que aconteceu tal coisa, e também a gente consegue visualizar algo no futuro, não é? Uma situação que vai ocorrer. E a gente guarda isso através da intuição. Quando a gente está aqui na matéria novamente, junto ao nosso corpo físico, em atividade normal, diária, cotidiana, muitas vezes vem aquela intuiçãozinha, aquele pensamento, e a gente não sabe de onde veio, mas vem. E a gente segue ele. O que é isso? São aquelas impressões bem sutis que permaneceram em nós durante a nossa atividade no plano espiritual, quando nos encontrávamos dormindo, em pleno sonho ou em pleno sono. E muitas vezes a gente lembra partes do sonho, onde a gente estava em tal lugar, com tal pessoa, estava acontecendo tal fato, e aquilo muitas vezes vem a suceder-se mais à frente, não é? E a gente, poxa vida, parece que eu tive essa vivência, já essa experiência. O que era aquilo? A gente tinha guardado aquela experiência, a gente tinha percorrido um tempo à frente e participado, visualizado aquela experiência que iria acontecer lá na frente. O assunto é por demais complexo, mas é importante a gente guardar a importância desse estudo, lá no capítulo 8. Não é? A gente aqui está apenas pegando superficialmente
apenas 2 ou 3 questões, não é? Mas é um convite para todos nós reflexionarmos a respeito desse assunto. Porque à medida que a gente vai adentrando as verdades espirituais, nós vamos nos colocando com maiores critérios, não é? Para receber essas orientações. Para perceber que o sonho não é uma coisa ao acaso, não é uma coisa sem importância. Tem importância sim. Nós precisamos procurar identificar tudo aquilo que a gente puder guardar, que a gente puder lembrar e usar no momento certo, na ocasião certa, de forma correta. Então, mais para frente nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão da emancipação da alma, por exemplo, da visita que nós fazemos a outros espíritos, aqueles amigos, familiares que já desencarnaram. Então é comum as pessoas falarem, sonhei com a fulana, sonhei com a ciclana, né? Geralmente um familiar. Por quê? É a lei de afinidades. Nós vamos procurar essas pessoas porque nós gostamos, porque nós temos carinho, porque nós tivemos uma grande convivência com essas pessoas e elas estando desencarnadas, elas também nos procuram, não é? E isso acontece, esses encontros acontecem durante o nosso sono, não é? E às vezes a gente guarda essas impressões do sonho. Ah, sonhei, né? E foi um encontro. Podemos acreditar, podemos ter certeza, realmente estivemos com essas pessoas, né? E de que nos serve isso? Nos serve para nos dar a certeza de que algo muito maior nos aguarda após a nossa experiência aqui na matéria, não é? E Kardec vai dizer que Kardec vai citar, ele não diz o nome, mas ele diz que no sonho ou no sono nós morremos um pouquinho todo dia, não é? É uma experiência, na verdade. O que é a morte? Na verdade, a passagem para o plano espiritual. Então, todos os dias, quando nós dormimos, nós temos essa experiência. A gente só não guarda em detalhes tudo, embora existam pessoas que conseguem guardar com muitos detalhes, enriquecedores, inclusive, as experiências que vivenciam durante o sono. Muito bem, meus amigos, a gente encerra o nosso vídeo agradecendo a atenção daqueles que puderem assistir esse vídeo e pedimos a Deus, a Jesus, que nos ampare a todos, que derrame sobre todos muitas energias positivas e que fique aqui um convite para que a gente faça a nossa oração antes de dormir e procure se direcionar para os melhores lugares, as melhores companhias durante o nosso sono. Muita paz a todos.